Meu irmão e minha irmã, hoje dia 28 de fevereiro, quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles que os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cronologicamente falando, este trecho do Evangelho de hoje vem antes daquele que nós escutávamos ontem. De fato, no Evangelho de ontem, Jesus dizia que é preciso fazer e não falar, e ele dava este exemplo de carregar a cruz, de seguir o caminho de conversão, de penitência, para depois ensinar aos discípulos. Hoje, de fato, Jesus falava sobre isso neste trecho do Evangelho que nós escutamos, que o final é a sua morte e ressurreição, mas o caminho para se chegar até lá é um caminho de abnegação, de renúncia, de elevação do espírito, de carregar a sua cruz. Jesus então está ensinando aos seus discípulos do como se trata este seu caminho de chegada na cruz. A mãe dos filhos de Zebedeu, como uma boa mãe, quer o melhor para os seus filhos, quer que eles estejam no reino dos céus, estejam à direita e à esquerda de Jesus. Ela está disposta quase a negociar, a comprar um lugar no céu para os seus filhos. Por isso é que Jesus alerta que no céu não se trata de sentar à direita ou à esquerda, mas se trata de ir para o céu. Depois no céu se arranja, mas o importante é preocupar-se em ir para lá. E que para ir não basta ter dinheiro ou não ter dinheiro, é preciso ter uma vida de abnegação. O serviço, o abaixar-se aos pés daquele os quais se quer servir, é o caminho para subir. Para subir é preciso abaixar-se, é preciso servir, diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus ainda recorda que esta linguagem do serviço não pode nunca faltar nos lábios do cristão. Deve servir e ensinar os outros a procurarem também o caminho de serviço. O que é então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? A briga nossa, a disputa que nós fazemos muitas vezes dentro da igreja, deveria ser pelo último lugar. Nós muitas vezes brigamos pela coordenação das pastorais, brigamos pelo lugar na igreja, brigamos pela atenção do padre, brigamos porque o padre veio ou não veio na minha casa almoçar ou dar a bênção, quando nós deveríamos brigar pelo último lugar, por aquele que mais serve, por aquele que não aparece. Em italiano existe uma expressão, brigar pelo último lugar na carroça. Quem se senta no último lugar da carroça é aquele que está sempre sujeito a cair, porque está no último lugar, e aquele que sente mais o impacto, sente mais a dificuldade do caminho.
Esse deveria ser o lugar pelo qual nós brigamos. Então a gente deve se perguntar: será que eu gosto mais de usar o avental do serviço e de estar na cozinha, por último, limpando e lavando a louça? Ou será que sou aquele que gosta de aparecer com roupas belas e sentar no primeiro banco na hora da missa, principalmente na missa quando vem o bispo ou quando vem alguma autoridade? Qual é o lugar que eu gosto de ocupar nas ocasiões importantes, nas festas, diante das autoridades? Além disso, nós temos que lembrar que com Jesus não se pode negociar. Não é aparentando ser uma pessoa que serve, não é manifestando o quanto dinheiro eu tenho no banco que eu vou conseguir um lugar no céu. É arregaçando as mangas, é colocando o avental do serviço que eu vou demonstrar para Jesus que eu quero ir para os céus, quero estar para sempre com Ele. É assim que eu vou conseguir ou não ir para o céu. E por último, Jesus nos ensina que é um caminho possível. O caminho de abnegação, de serviço, de humildade, de carregar a cruz, ele prosseguiu e venceu, ensinando que nós também podemos fazê-lo. Do que então que nós vamos temer? Se ele, nosso Mestre, Senhor, fez assim, esse deve ser também o nosso caminho. Que a gente possa pensar nisso durante este dia. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.